Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje a cultura mormon sempre foi algo que trouxe muita curiosidade da galera. Então imagina o que acontece quando resolvem fazer um reality show sobre isso. Vamos falar sobre a vida secreta das esposas mormons lá da Disney Plus. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não tá esperando o quê? Pega esse dedinho lindo que Deus te deu e aperta em inscreva-se. Toca o sininho pra gente receber notificações de vídeos novos. Comenta conosco, você já ouviu falar sobre esse reality? Está sabendo dessa treta, da polêmica, da discussão, de uma série de coisas que estão acontecendo nesse mundinho pequenininho dos Mormons? A gente vai contar pra vocês. Eu não sei se é tão pequenininho assim também, né? Mas é um reality show que a galera tem falado bastante na rede vizinha. Aqui a gente até viu muito pouca gente falando e aí resolvemos falar aqui pra ver no que vai dar. Mas antes da gente falar basicamente do que é, né? A gente não tá aqui pra fazer juízo de valor da religião dos outros, tá? E nem pra falar da vida pessoal, a gente vai falar sobre o que a gente tá assistindo e o que foi mostrado pra nós. Da percepção que a gente tem diante do que foi mostrado. Sem falar que a gente tá dando a nossa opinião, não a opinião dos outros. E nossa opinião não quer dizer que é verdade, é apenas a nossa opinião. E é isso, tá? Então, na verdade, esse reality show vai acompanhar um grupo de mães, né, de esposas e muitas delas mães, que formaram um grupo chamado Um Bom Talk, que foi um grupo que fez muito sucesso e faz ainda muito sucesso no TikTok, a partir do momento de que um grupo de mulheres que eram mormons resolveram mostrar um pouco sobre como era a vida delas. E aí esse grupo começou a fazer sucesso, começou a ganhar um número de seguidores considerável. Outras mulheres que não faziam parte desse grupo, mas que eram da cultura mormon, se aproximaram, e aí umas entraram, outras saíram. E até que houve uma polêmica muito grande, porque uma das principais lá do grupo, a fundadora do grupo, uma vez participando de uma live, resolveu explanar que ela e algumas outras pessoas lá da religião dela participavam de... Não tem um termo muito sutil, então vou usar troca de casal. Soft swing, que é o que elas usam. É importante dizer que assim, esse grupo ele começa não para mostrar a realidade do dia a dia dos mormons tradicionais, normais, tá? Na verdade, é um grupo de mães muito jovens, elas têm em média 20 e poucos anos, acho que a mais velha tem 28, todas elas, acho que a mais velha tem 31, que é a dona do salão de cabeleireiro, a Jessie. Mas a maioria delas tem 20 e alguma coisa. E elas são todas mães. Sim, elas são todas mães. Não todas estão casadas, algumas estão divorciadas, outras estão no seu segundo relacionamento. Elas não são, na sua grande maioria, mormons tradicionais. No sentido de que a ideia da simplicidade, da modéstia, de se vestir de forma modesta, de não mostrar o corpo, de não se exibir, de não ter tanta vaidade, isso elas não utilizam, ao contrário. Não tem nem TikTok, né? E aí a Taylor, que é a principal fundadora do Montauk, ela vai ser a que vai reunir outras pessoas que também tinham TikTok mostrando o seu dia a dia, elas acabam fazendo, e é basicamente um TikTok de dancinhas, de dia a dia, quase como um vlog, né? Onde elas mostram o dia a dia delas, e elas não são tão tradicionais. E a partir desse sucesso que elas fizeram dentro do TikTok, eu acabei falando o nome da... Eu também já falei, então. A partir desse sucesso que elas fizeram lá, elas são convidadas para fazer o reality. E o reality começa exatamente, não sei se eles assinaram antes ou depois, da grande polêmica, que foi exatamente a Taylor, quando se separou do marido, ele ameaçou revelar alguns segredos dela e das mães do grupo. Ela acaba falando sobre o soft swing, que é você fazer de tudo menos conjunção carnal. Se você não sabe o que é conjunção carnal, você procura lá no Google que você vai descobrir. Ou assiste o nosso primeiro vídeo de Ilha da Tentação que a gente explica lá. Vamos explicar rapidamente. Aí, o que acontece com a Taylor? A Taylor... Esse canal vai de Ilha da Tentação a esposa mormon numa velocidade, né? E a Taylor, então, ela vai contar numa live, sem conversar com ninguém, tá? Que ela participaria de soft swing com outros casais. Aproximadamente, ela fala em 4, e são realmente 4 mães que começaram e fundaram. Nem todas assumem que fizeram swing. Umas, até no próprio seriado, nem tocam no assunto e fingem que nem aconteceu. Mas isso foi um grande escândalo. Outras negam, né? E outras negam. Agora, a série não foca nisso.
foca na vida delas agora pós-escândalo e no relacionamento delas, como vão fazer sobreviver. Afinal de contas, isso é uma outra coisa que é real, a maioria delas está sustentando seus maridos e suas famílias com o seu TikTok. Então, a partir disso, elas estão fazendo publicidade, atividade, e tiveram um grande golpe a partir desse escândalo. Afinal de contas, elas vendiam a ideia de mães bonitas, saradas, sensuais, mas mães tradicionais, de famílias e de casamento, de relações, né, de casamento, vendendo valores, né, de mãe, família, marido, que elas fazem também no vlog dentro do TikTok de cada uma delas. Então elas fazem publis, né, e acabaram tendo um grande golpe com essa situação do primeiro escândalo, que foi exatamente o porno... Não, porno não. Que isso, não pode. Soft swing. E aí, né, não são os sons que precisam de remédio, né? Porque, assim, com toda a sinceridade do mundo, é muito difícil se apegar a elas. Assim, é muito complicado. Porque é uma relação tóxica no nível... Elas ficam tendo... Porque a ideia do... Vamos lá, né? A ideia do Montauk é, então, você criar uma rede de suporte ali, de apoio para mulheres que vivem na cultura mormon e que tentam de alguma maneira romper com o patriarcado, romper com algumas ideias que elas consideram arcaicas e que eu também considero, de novo, a gente não vai fazer juízo do valor da religião, quem quer seguir, segue, mas... Essas são as palavras delas, inclusive, elas falam bastante sobre isso, sobre a ideia de empoderamento e rompimento com o patriarcado. Só que a partir daí, gente, você percebe claramente que virou uma relação comercial. Elas tentam forçar ali que é uma relação de amizade, uma relação de parceria, mas que não existe. É uma ou outra que é amiga ali de uma ou outra, mas o grupo em si não tem essa amizade. É um show de falsidade, entendeu? A gente não vai ficar falando aqui de uma por uma, são 6, se não me falhar a memória, mas assim, uma tenta manter o poder explanando o que as outras falam pelas costas das outras. Aí ela é exposta. Aí o grupo fica revoltado com ela. Só que aí o grupo, para também manter, né, o grupo ali, é melhor esquecer o que ela falou, que uma tinha dito, né, que foi no caso a Wright, e a Whitney e a Demi, né, que a Demi teria falado de todo mundo, tinha chamado a Taylor de lixo branco, e aí depois a Demi resolve dizer que a Whitney que é a fofoqueira e resolvem não questionar direito a Demi, né? A outra, que é a dona do salão, ela faz tudo que as que tentam ser um pouco mais tradicionais pedem para não fazer. Não pode fazer isso. Tá na cena seguinte, ela fazendo. Não pode fazer aquilo. Tá na cena seguinte, ela fazendo e criando uma situação embaraçosa para as outras. E aí vamos lá. A Jane, que é a Jennifer, se não me falha a memória o nome dela. Jen Afghan. A Jen Affleck, que é parente lá do Ben Affleck, o marido dela é primo de primeiro ou segundo grau do Ben Affleck. A relação dela com o marido é super complicada. O marido dela, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara torrou o dinheiro que a família deu para pagar a faculdade no jogo. Quem está sustentando a faculdade dela é ela, uma faculdade de medicina, tá? Ela que toma conta dos filhos, ela que tem que limpar a casa, ele não faz nada. E ele ainda se revolta quando ela resolve fazer qualquer coisa para se divertir, tá? A relação dela com esse cara é horrorosa. Só que as amigas também criam situações que sabem que vão ser situações complicadas e usam como desculpa para quero romper os paradigmas, quero romper o patriarcado, desculpa, e na verdade não tem nada de errado, ele que é um bobo. O que acontece? Elas, inicialmente, elas não são amigas, tá? A Taylor convida outras 3 mães mormons lá da mesma cidade para poder participar do Montauk. E elas se conheceram pela internet. Então elas não eram amigas antes. A partir do Montauk e do convívio da gravação dos vídeos, elas começam a criar uma relação, uma amizade. Mas que não é algo realmente estruturado e com bases reais no sentido de valorizar o outro, de admirar, de cuidar. Poucas ali têm relações muito mais assim,
focais. Então, por exemplo, duas ali são amigas, outras duas, mas não quer dizer que todas, como um grupo, são amigas. Mas também, assim, eu acho que é uma questão de às vezes, falta de respeito, até mesmo de profissionalismo. Porque todas estão se sustentando como on talk. É claro que também eu entendo que elas precisam criar assunto. E aí, como qualquer reality, ele precisa ter a mocinha e o vilão. Como a Taylor, que foi a pessoa que logo no primeiro episódio você fica sabendo de 2 podres dela, que Vai dar spoiler? Mas não vai ser com spoiler? Porque não dá pra comentar reality sem spoiler. Não, mas a gente não avisou que ia ter spoiler. Eu tentei comentar aqui sem falar os spoilers. Então tá. Então ela já dá 2 furos aí, 2 polêmicas aí com o nome da Taylor. Aí depois disso, você vai ter a dificuldade de relacionamento entre elas. E claro, havia desde o início uma briga de poder entre a Whitney e a Taylor. Então essa briga de poder vai se acirrando ao longo do programa, que é preciso. Eu já não sei até que ponto, porque de novo, gente, reality, por mais que ele seja reality, existe uma condução de uma direção. Não é que eu não acredito que as pessoas são roteirizadas no sentido de falas, mas eu acho que é pensado algumas estruturas e até mesmo atividades que possam gerar alguma situação ali. Então não acho que sejam só elas pensando, não. Eu acho que pode ter algo mais para exatamente de novo. Senão vai ficar todo mundo vendo todo mundo feliz dançando, não tem interesse. E esse reality, gente, o que tem de briga, fofoca, traição, tititi, relacionamento tóxico. Se vocês curtem isso tudo, corre para assinar Disney Plus. Que, inclusive, é incrível como é que tá dentro do Disney isso aí, né? Então, assim, se tu curte tudo isso, vai para lá. E aí tem alguns maridos que você vê que eles não querem se expor. Então eles quase não aparecem ou nem aparecem. As crianças, eu também acho legal que eles preservam bastante. Eles não ficam mostrando toda hora a cara das crianças. Em alguns momentos pontuais, vocês veem até as crianças ali. Mas eles não focam na relação mãe e filho. É na relação entre as mães. E claro, isso vai englobar também alguns maridos e alguns namorados que estão aqui nessa história toda. E aí é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você acaba misturando pautas que são importantes com assuntos que, na verdade, é só falta de companheirismo, é falta de sensibilidade, falta de respeito, e bota tudo numa maçaroca só, como se fosse tudo a mesma coisa. Né? E aí, de novo, vou ser um pouco repetitivo. Você tem ali uma relação super problemática entre uma mulher e um cara, que é a problemática. Só que ao mesmo tempo que essa relação é problemática, você fica ali ainda alimentando com situações que são super desrespeitosas daquelas que deveriam ser as suas parceiras. Aí fica a pessoa lá, pobre coitada, no meio chorando, porque sente que tá todo mundo errado e ela não consegue ter aonde se apoiar. É aquele tipo de coisa assim, você sabe que o marido da sua amiga é ciumento. E aí você vai e leva a sua amiga para uma situação que o marido dela vai ficar com uma pulga atrás da orelha, vai ficar mal com isso. E que a sua amiga não gosta. E que ela também não está sentindo a vontade. E aí, de novo, gente, eu sei que os reality se alimentam de drama. Porém, eu acho que uma coisa é um drama natural, outra coisa é você criar um drama para poder gerar entretenimento e ficar uma coisa tóxica e não ficar legal. Porque assim, o simples fato de elas não serem tão amigas e não terem muitas coisas em comum, a não ser o fato de elas serem mães e dançarem juntos no TikTok, já seria por si só talvez motivo de entretenimento, de problemas e confusões de relacionamento. Não sei se precisava adicionar nisso alguns outros ingredientes, mas isso acaba acontecendo. Eu acho que, por exemplo, a luta que elas fazem para muitas montar o seu próprio negócio, para se sustentarem, né? A dificuldade do dia a dia que é para toda mulher que trabalha e tem filhos. E além de tudo, claro, tem um componente religioso, que muitas vezes eu acho até interessante, porque você vai ver ali o que eles chamam de tradicionais. Na verdade, você vê pessoas que são mormons e outros que, para mim, são desviados da igreja já estão com o pé para fora. Se não estão com 2. Porque não estão mais seguindo os preceitos. Pelo menos que a gente está vendo no reality. Eu não vou definir isso, não. Acho. Eles lá que se definam, entendeu? Mas, embora eles sejam. Até porque, assim, é muito interessante para que elas continuem levando o rótulo de mormon,
Sim. Porque é isso que é o atraente do programa. Sim. E se ela disser amanhã que ela não é mais mormon, ela sai do Montauk. Sim, mas então, assim, mas você vai ver que no que ela tá fazendo, como ela tá se comportando, aonde ela quer ir, como ela tá se vestindo, não tem nada a ver com a religião mais. Tudo bem, concordo com isso tudo. É muito bizarro, por exemplo, você fala que seu corpo é um templo sagrado, que você não pode fazer nada, aí você vai lá e faz uma tatuagem ou faz cirurgia plástica. Ah, você não pode beber e tá lá você bebendo. Você não pode jogar e tá lá você jogando. Claro que isso é bizarro. Claro que se você pegar o pé da letra, você fala, pô, essa pessoa então não segue a religião que ela diz que segue. Sim. O que eu estou dizendo é que não sou eu que vou vir aqui e dizer se a pessoa é desviada ou não. Tá, beleza. A religião dela que defina isso lá eu tô entre dizendo eles, assim, pelo entendeu? que ela tá mostrando ali, pra mim é um comportamento desviado. De quem tá fora do grupo já. Mas, de novo, como é interessante ter o rótulo, porque o rótulo é que é o grande atraente. Porque, assim, elas são todas muito bonitas, têm corpos lindos, têm cabelos invejáveis, entendeu? Elas são todas muito bem produzidas, muito bem cuidadas, se vestem bem, usam marcas de luxo, a casa delas são bonitas pra caramba. E só isso já era super interessante. Porém, além disso, você tem o componente de elas serem mormon. Então, só a abertura mostrando elas no templo e tal, andando lá pela porta lá da entrada do templo. Mas, assim, de novo, acho complicado. E aí, é um outro ponto de brigas entre elas, é isso, né? Que elas têm essa tensão das questões religiosas. Elas até brincam da menção das santas e das pecadoras, né? E aí elas vão criando esse... E aí talvez não precisasse nem criar outras polêmicas que elas criam, porque por si só já tem aí um elemento de tensão entre elas, mas assim, acaba se alimentando e criando situações piores. De novo, claro que tem isso que você falou da questão de ser um reality, tem a edição, tem como que vai conduzir. Eu acho até bacana porque ele mostra a produtora antes perguntando pra ela, a gente pode falar sobre esse assunto? Geralmente no reality isso não mostra. Né? Então, aparece uma hora chorando, vem a produtora e pergunta se você tá bem, se tá precisando de alguma coisa. Acho bacana mostrar realmente, não deixar esquecer que existe uma produção que está ali tomando conta daquilo tudo. Mas eu acho que a maior parte do problema vem da disputa de poder entre elas, né, de quem que vai mandar, porque você tem ali a briga fica mais concentrada na Whitney e na Taylor, mas a Demi tá claramente esperando aparecer uma chance ali para ela assumir a liderança daquele troço. Mas você vê que, por exemplo, quando... E rapidinho. E o fato de você não ter uma relação de amizade realmente. Mas acho que quando você tira um componente aí dessa briga de poder, fica meio que esvaziada o que parecia que ia ser o tema central de todos os episódios, e aí você precisa trazer alguma coisa. Para mim, aquela situação parece que foi colocada ali para criar mais um momento de tensão, entende? Para que você possa ter assunto e mostrar todo... Porque todo episódio tem uma polêmica, gente, é incrível. Eu acho extremamente cansativo. Estressante. Se essas polêmicas forem 100% reais, é muito cansativo, né? Não digo nem 100% reais, mas se forem realmente essa rotina, como aparece ali, meu Deus do céu. O casamento a relação da Taylor com Dakota, o casamento da Jen com Zack, são relações muito, muito complicadas. E a própria dinâmica delas também, vou cara, te dizer, é muito complicado. Aqui eu consigo achar mais maneirinha ali, e assim mesmo, né, as cenas da próxima temporada indicam que de repente ela pode fazer alguma coisa que não deveria fazer, é a Mace. Pra mim, acho que eu gosto mais da Mace e Micaela. Micaela tem tanta de pele. Não. Micaela, não. Ela é mais sonsa, né? Micaela é muito sonsinha. Porque, agora, assim, por exemplo, quer ver uma coisa que eu não sei se ela optou por isso, mas eu sei que ela falou sobre a doença dela nas redes sociais dela, mas não foi explorado, porque ela passa por um tratamento, por uma descoberta de que ela tem. Enfim, é algo que, inclusive, abala a segurança dela. Né? Ela é muito bonita, mas ela tem um problema grave de pele. Você vê que ela tem um abatimento de quem está realmente em tratamento, que ela não está 100%. Porque, assim, várias vezes a Micaela viu que a colega ia fazer uma coisa que ia dar bosta e ela não falou nada, ela deixou a bosta acontecer. Vários dos comportamentos que ela não concorda que as amigas tenham, ela não vai e nunca respinga nela. Já reparou? A Jen, a Taylor e a Micaela resolvem não fazer alguma coisa. Nunca se fala da Micaela.
A questão é sempre... sempre que ela tá doente, eles acabam meio que preservando um pouquinho ela. Não sei se é por isso, não sei se é por causa de como se dá a relação dela com o marido dela, que de repente eles já acham que é uma ele relação, não gosta de participar, ele não quer participar. Né? E as colegas de repente acham que é uma relação mais madura, vamos dizer assim, então precisam ter menos o bebê. Mas eu só acho que assim, até porque componente de pele passa, doença de pele passa pelo emocional. Sim. Então não sei se alguma coisa de imunidade também passa por emocional. Eu acho que ela ficou muito preservada. Como um todo. A própria Taylor, por estar grávida, também sinto que passou-se um pano bonito para ela, em vários aspectos, todas elas, porque logo assim que os escândalos se estouram, vem a gravidez junto. E aí, como ela tá fragilizada por tudo, pela situação toda que ela tá, eles meio que passam por cima disso. O foco, né? Vamos dar apoio pra nossa amiga que tá precisando de ajuda e tal. E realmente, nesse ponto, eu concordo que a Whitney, quando elas realmente não fazem o mesmo com a Whitney. Né? Todas as vezes que a Whitney leva um drama, todo mundo... Ah, tá, legal, que chato. Qual é o seu problema mesmo? Não, mas a Whitney levou o drama só uma vez. Acho que seja. Entendeu? E a maneira que ela usou pra argumentar também... Não foi legal. Não foi feliz. Não. É isso, gente. Porque ficou parecendo que no fundo ela só queria atenção. Eu acho que ela queria Sim, mas é assim, ela ficou com invejinha. Ela não queria uma atenção assim, preciso do apoio das minhas colegas. Ficou uma impressão de, por que fulana teve atenção e eu não tive atenção? Por que fulana foi paparicada e eu não fui? Que é diferente de, na hora que eu precisei de apoio, vocês não me apoiaram. Entendeu? Gente, assim, se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, tá esperando o que? Se inscreve, deixa o teu joinha, comenta conosco e fala se você assistiu ou não assistiu, ficou curioso ou não ficou curioso pra assistir esse reality que tá lá na Disney Plus. Comenta com a gente fica sempre super feliz quando vocês comentam. Nós estamos em todas as redes sociais com 2 faladores, muito fácil de encontrar a gente. Segue a gente lá também nas outras redes sociais. Valeu, até a próxima.